Os quatro evangelhos. Mateus capítulo 27, versículos 33 a 38. Marcos capítulo 15, versículos 22 a 28. Lucas capítulo 23, versículos 32 a 34 e versículo 38. Crucificação de Jesus e dos dois ladrões. Palavras por ele ditas como exemplo e ensinamento. Mateus. Chegaram assim ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do Calvário, ou da caveira, e lhe deram de beber vinho misturado com fel. Ele, porém, tendo provado, não o quis beber. Depois de o terem crucificado, repartiram entre si as suas vestes, tirando sortes, a fim de que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitaram sortes. E sentados, ali o ficaram guardando. Por cima da sua cabeça, puseram escrito o motivo da sua condenação, nestes termos: Este é Jesus, Rei dos judeus. Com ele também foram crucificados, um à sua direita, outro à sua esquerda, dois ladrões. Marcos. E o levaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do Calvário, e lhe deram de beber vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Depois de o terem crucificado, entre si repartiram suas vestes, tirando sorte sobre elas, para verem o que a cada um tocaria. Era a hora terceira. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. O motivo da sua condenação foi indicado por esta inscrição: o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram dois ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. Cumpriu-se assim esta palavra da Escritura, e entre os malfeitores foi incluído Lucas. Com ele eram levados dois criminosos para também serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, aí o crucificaram, a ele e aos dois ladrões, um à sua direita, o outro à sua esquerda. Dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Em seguida, repartiram entre si suas vestes, tirando sortes. Puseram-lhe acima da cabeça esta inscrição em grego, latim e hebreu: Este é o Rei dos Judeus. Vistes como foi Jesus conduzido ao suplício. Chegado ao Gólgota, que quer dizer lugar do Calvário, ficou submetido às leis que então regulavam as execuções pela crucificação. Sua boca não se abre para proferir o mais ligeiro murmúrio. É que lhe cumpria dar aos homens, até ao derradeiro instante, o exemplo da moderação nos atos e nas palavras, da submissão às leis, por mais iníquas que pareçam, do respeito aos seus executores, por mais ínfimos que sejam os agentes destes. A verdade, porém, tinha que se fazer ouvida e brilhar, mesmo no alto da cruz, onde o justo fora pregado. Ele é o Rei dos Judeus, o Rei da terra, pois que procede dos céus. É o Rei dos habitantes da terra, porquanto seu reino não é deste mundo, e não pode, de forma alguma, fazer sombra aos reis deste orbe impuro. Cumpria-lhe dar o exemplo da misericórdia e do perdão aos insultadores e aos algozes, que a ignorância e as más paixões desvairaram. Quando o crucificam, profere palavras destinadas a abrir, no presente e no futuro, como abriram no passado, as sendas do progresso moral.
Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Foram os judeus que, por vontade própria, o crucificaram. Mas o ato material foram os romanos que o executaram. A multidão reclamou a entrega de Jesus e Pilatos atendeu-a, no sentido de conceder que lhe fosse dada morte. E a turba, ávida de espetáculos daquela natureza, o acompanhara, bramindo e o injuriando. Ele, porém, estava entregue aos soldados romanos, que eram os que tinham o encargo de executar a sentença proferida e que, de fato, a executaram. Tem-se pretendido que há uma contradição entre as narrativas de Mateus e Marcos e a de Lucas, consistindo em que, segundo aqueles dois primeiros evangelistas, foram os soldados romanos que levaram a efeito a crucificação, ao passo que, segundo o último, foram os judeus. Mantemos o que acabamos de dizer. Foram os judeus que moralmente condenaram a Jesus, sendo Pôncio Pilatos quem materialmente proferiu contra ele a sentença de morte. Do mesmo modo, os judeus que o acompanharam ao Gólgota foram os que presidiram ao seu suplício. Mas, materialmente, foram os soldados romanos que executaram a sentença, desempenhando o papel do carrasco quando executa a condenação à morte sentenciada pelo tribunal do júri. As duas narrativas têm que ser explicadas e completadas uma pela outra, visto que no seu conjunto elas obedeceram ao propósito de destacar o ato moral do ato material, salientando-os. Lucas tomou a ação dos judeus sob o seu aspecto moral, pois que moralmente foram os judeus que condenaram a Jesus. Esse evangelista assim procedeu, considerando que, sobretudo naquele caso, o ato moral, puramente moral, muito pior era do que o ato material. Os soldados romanos não foram mais do que instrumentos passivos. Alguém há, porventura, que responsabilize o cutelo que cai sobre a cabeça do inocente pela sentença iníqua que o condenou? O peso da condenação cai todo sobre os juízes ou sobre o júri, que se transviaram, e não sobre o carrasco ou sobre o cutelo de que este se serviu. Mateus e Marcos atentaram somente no ato material. A narrativa de João, capítulo 19, versículos 14 a 18 e 23, que não deve ser isolada dos três primeiros evangelistas, abrangeu o ato moral e o ato material. O ato moral dizendo que os judeus crucificaram a Jesus. O ato material dizendo que os soldados executaram a crucificação. Graças a Deus.